Pessoal, então, falamos sobre a estrutura da dissertação e falamos sobre a DDD de número 1, muito importante. Antes de começar a redigir o texto em si, fazer parágrafos de introdução, você vê o que é obrigatório em uma introdução, como tem de ser um parágrafo de desenvolvimento, a gente tem de falar de algumas coisas que vão afetar diretamente a produção do seu texto. A gente vai ter de falar ali sobre o uso de siglas, a gente vai ter de falar sobre o uso de iniciais maiúsculas no texto. Eu sempre vejo que isso provoca muita dúvida, né, e causa muita confusão em alguns alunos, né, e os materiais também muitas vezes não são tão claros, né, alguns livros, né, não são tão claros aí quanto ao que a gente vai fazer para concurso público, né, sobre, por exemplo, o uso de aspas, né, o que é obrigatório e o que não é. Eu trato isso como formalidades do texto, algumas formalidades que muitas vezes são exigidas e muitas vezes são dispensadas, né, nas provas de concurso público. A gente vai ver o que é verdade, o que é mentira, o que você tem de fazer. Então, antes de você começar a redigir, você tem de saber um pouquinho sobre isso daqui. Primeira formalidade do texto, uso de siglas no texto. Como isso vai acontecer? Tela. Aliás, volta aqui para mim que eu tenho de falar para você primeiro o que é a sigla, né? Olha só, pessoal, sigla. O que é de fato a sigla? Pessoal, siglas são acrônimos, né? Dixon, não adiantou muita coisa não, você falar isso aí para mim. Pessoal, o que são acrônimos? Acrônimos são formações que se dão em regra, né? São estruturas formadas em regra por iniciais de outras palavras ou ainda por letras de outras palavras. Normalmente são as iniciais. É isso. Então, na verdade, a gente forma determinadas estruturas com base nas iniciais de determinadas palavras ou de letras de determinadas palavras. Beleza? Siglas não são abreviaturas, são coisas diferentes. Dá uma olhada lá na regra geral. Regra geral para o uso de siglas. Vamos colocar aqui em preto. Para o uso de siglas em provas discursivas. Nem precisava colocar isso aqui para você. Você já sabe que a gente está falando aqui das provas discursivas. Há algumas coisas que de fato são obrigatórias, outras não. Regra geral, então, para o uso de siglas. Qual é a regra geral? Tem a ver, pessoal, com a citação que é feita no texto, né? Observar o momento em que a sigla é citada no texto. Beleza. Note, primeira citação no texto. Primeira citação que é feita no texto. Vamos colocar isso aqui em vermelho, porque isso aqui é muito importante. Primeira citação que é feita no texto. Exemplo. O Banco do Brasil, nome de um órgão público, por isso que vai com iniciais maiúsculas, né, pessoal? Ainda que não seja um órgão, seja uma entidade, qualquer que seja a entidade, a instituição que você vai trazer, que seja estatal ou ligada ao Estado, iniciais maiúsculas. Mesmo que não seja ligado ao Estado, se for uma empresa privada, a gente tem de colocar com inicial maiúsculo. Coca-Cola, Oi, TIM, né, iniciais maiúsculas, né? O Banco do Brasil, logo na sequência, eu tenho aqui, ó, BB, abriu duas novas agências. O Banco do Brasil, BB, abriu duas novas agências. Primeira citação que é feita no texto. Então, a primeira vez que eu estou citando o Banco do Brasil no texto. Qual é a regra que foi utilizada aqui? Primeira citação feita no texto. 2 pontos.
que você vai fazer? Primeiro, nome por extenso. Mais a sigla entre parênteses. Nome por extenso mais a sigla entre parênteses. Importante ressaltar que esse nome por extenso ele vai com iniciais maiúsculas na sigla. Esse nome por extenso vai com iniciais maiúsculos. Note o que nós fizemos aqui, ó. Tá aqui, ó. Primeira coisa, o nome por extenso e o nome está com iniciais maiúsculas. Claro que isso está liberado as preposições, né, e os artigos. Nesse caso aqui, como a gente está vendo, ó, o do não está com inicial maiúsculo. Em regra é assim que a gente utiliza, mas pode ser que também está liberado, né, aí o uso de iniciais maiúsculos nesse caso. Mas pode ser que a preposição também entre aí na composição da sigla com inicial maiúsculo, mas em regra é desse jeito aqui que eu estou colocando para você. Logo depois que nós colocamos o nome por extenso com iniciais maiúsculas, nós colocamos a sigla entre parênteses. Dá uma olhada aqui, ó. A sigla entre parênteses. Note que para sigla, você, ainda que você escreva em letra cursiva, é preferível que você utilize letra de forma. Letra de forma. Preferencialmente. E essa letra de forma, pessoal, ela pode ou não vir em caixa alta. Eu vou te falar quando pode ser que ela não venha em caixa alta. Nesse caso aqui, obrigatoriamente tem de ser caixa alta. Desse jeito aqui que a gente colocou. B e B, esses Bs como se fossem maiúsculos aqui, né? A gente vai utilizar desse jeito aí. Essa é a regra geral, letra de forma preferencialmente. Olha só, por que eu peço? Mesmo que você escreva em letra cursiva, como o Dixon escreve em letra cursiva. Por que eu peço para você utilizar letra de forma, no caso da nossa Polícia Militar aqui, ó, do Distrito Federal, PMDF? Por que eu peço para você, mesmo que você escreva em letra cursiva, fazer em letra de forma? Porque olha só, como fica estranho se você for fazer isso aqui. Tá vendo? Olha como fica estranho o PMDF, né? Para nós aqui do DF, então, fica realmente muito estranho, né? Então, isso aqui não está errado. As duas coisas você pode fazer. Isso aqui está correto, isso aqui está correto. Mas é convencionado, né, que a gente utilize sempre em letra de forma, ainda que você escreva em letra cursiva. Beleza? É convencionado. Porque fica realmente muito estranho, né? Fica muito estranho. Então está convencionado, está dispensado aí o uso da letra cursiva, mesmo que você escreva em letra cursiva. Para quem escreve em letra de forma, só pode ser em letra de forma. Só pode ser PMDF desse jeito aqui, ó. É obrigatório. Beleza? Preferível que você faça, independentemente do seu tipo de letra, sempre em letra de forma, como eu desenhei PMDF. Legal. Então, Dixon, essa é a regra geral, né? Primeira citação no texto. Vamos lá, da segunda citação em diante. Da segunda citação em diante, vermelhinho aqui, eu tenho toque, né, para ficar igualzinho ali a parte de cima, tem de ficar, né? E aí o que acontece? Em azul também aqui, para ficar igualzinho, isso aí vai facilitar a sua vida, a organização é tudo, né, pessoal? Professor, não estou achando organizado não. Pô, mas para mim está organizado, né? E aí ocorre o seguinte, mas se você não estiver achando organizado, manda aí para mim um e-mail que a gente organiza melhor ainda. Temos lá o primeiro exemplo, a primeira citação que foi feita no texto. Da segunda citação em diante, vamos supor que você vai citar nesse texto 12 vezes a palavra Banco do Brasil. Não precisa mais você falar Banco do Brasil, porque na primeira vez que você citou, você já utilizou a sigla lá como BB. Vai trazer lá no seu texto, lá vai falar, por exemplo, né? O Banco do Brasil liberou novos empréstimos
aos empresários do setor tal, por exemplo. Dá uma olhada. Na segunda citação em diante, você notou que o Dixon trouxe somente a sigla. Dixon trouxe somente a sigla, sem parênteses, pessoal. E, claro, a sigla com letra de forma, né, e maiúsculas, como você está percebendo aí. Ó. É isso aí que o Dixon fez. Né? Somente a sigla, e você viu que a sigla está com letra de forma, tudo em caixa alta. Dixon, então quer dizer que se eu for repetir 13 vezes da segunda citação em diante, basta que você coloque a sigla como a gente está fazendo aí. Sem parênteses, sem nada. Na primeira citação, você falou, Dixon, que eu tenho de fazer o nome por extenso, depois a sigla entre parênteses. Mas é só entre parênteses? Dá uma olhada aqui. Não, pessoal. Você pode também apresentar as siglas entre vírgulas ou ainda entre travessões. Você pode também colocar entre travessões. Atente-se, o mais comum é encontrarmos entre parênteses, mas você pode utilizar as vírgulas também e pode utilizar os travessões. O que é a sigla? É um acrônimo, mas a sigla ela funciona no texto como se fosse um aposto na primeira vez. Né? Quando você coloca na primeira citação o nome por extenso e logo depois você coloca a sigla entre parênteses ou entre travessões ou entre vírgulas, aquilo ali é um aposto que você está colocando. A sigla funcionou como um aposto. Isso quer dizer que você está explicando para o examinador que toda vez que você se referir a Banco do Brasil, você vai fazê-lo a partir de agora pelo termo, pelo acrônimo, pela sigla BB. É assim que funciona a sigla. Então, a partir do momento que você entende isso, você fala, opa, então se eu fiz um aposto lá explicativo, a partir de agora basta que eu somente traga a sigla no meu texto. Mas e se eu fizer a sigla no primeiro momento, Dixon, lá, BB, do jeito que você ensinou, Banco do Brasil, depois BB, eu nunca mais vou poder colocar o nome Banco do Brasil no meu texto? Claro que pode, não tem problema nenhum. Claro que pode escrever por extenso, quantas vezes você quiser. Mas a regra é, se você utilizou ali BB para se referir a Banco do Brasil na primeira citação, colocou entre parênteses, a regra é que você utilize somente BB daqui para diante. Beleza? Essa é a regra geral que você aprendeu agora sobre siglas. Isso serve para qualquer que seja banca. Qualquer que seja banca. Dixon, mas tem siglas que são liberadas, tem siglas que não. Como é que funciona o plural de siglas? É agora que a gente vai falar acerca disso. A gente viu a regra geral. A gente acabou de falar sobre a regra geral. Agora, a gente vai literalmente detalhar aí outras regras acerca do uso de siglas. Observações. Observações. Beleza. Primeira observação. Primeira observação. Observação de número 1, pessoal. Observação de número 1. Plural de siglas. Plural de siglas será feito com um S subscrito, mas em caixa alta. E aí eu vou deixar o seguinte, ó, mas em caixa alta, usando letra de forma. Ponto e vírgula. Beleza, Dixon, mostra essa história aí pra gente. Você vai falar das PMs do Brasil. Você vai fazer isso daqui, ó. Você vai fazer isso daqui. Espera aí. Você vai fazer isso daqui. Esse M também saiu pequeno, né? Vamos aqui fazer do mesmo tamanho para você entender. Tá vendo aí, ó? PM. A gente trouxe a sigla lá em caixa alta no seu texto. E esse S ele vai desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. Dixon, eu posso fazer desse jeito aqui, ó? Não, isso você está falando PMS. Isso está errado. Dixon,
eu posso fazer desse jeito aqui, ó? Não. O Dixon falou que esse S ele vai em caixa alta usando letra de forma. Isso aqui não é letra de forma. Errado. Dixon, eu posso fazer desse jeito aqui, ó? Não, não. Apóstrofo na língua portuguesa a gente não usa para trazer o plural de siglas. A gente usa o apóstrofo na língua portuguesa para, literalmente, você fazer supressão de vogais. Marca d'água. Já viu que entre o D e um A vai o apóstrofo? E você suprime a vogal A? Dá uma olhada aqui. Ó. Marca d'água. Ou simplesmente d'água. Né? Da água. Há um encontro ali entre dois As, basta que você coloque o apóstrofo aqui para marcar a supressão de um desses As. Beleza? Então, d'água se escreve desse jeito aí. Apóstrofo a gente utiliza para isso, né? E não para sigla. O correto, então, dá uma olhada como o S, dá uma olhada, ó. Você vai falar dos bancos do Brasil. Dá uma olhada como esse S, ele vem em caixa alta, é um S de forma em caixa alta, não pode ser esse S aqui. Não pode. Independentemente se você escreve em letra de forma ou cursiva, tem que ser desse jeito aqui, ó. Ele vai em caixa alta, mas ele vai subscrito, como se ele fosse pequenininho, tá vendo? Ele não pode ser assim, ó, do mesmo tamanho. Não pode. Senão vira BBS, é diferente. Aqui é BBs, é diferente. Tranquilo? Ah, mas posso usar de outras formas? Pessoal, há inúmeras regras para sigla. Mas para prova discursiva, basta que você saiba isso aqui que eu coloquei agora quanto ao plural. Beleza, continuando. Depois, não usar ponto entre as siglas. Dixon, ponto e vírgula, a gente está fazendo a enumeração. Se eu faço isso daqui, Dixon, PMDF, STF, STJ, tudo 100% certo. Eu gosto de mostrar o erro, né? O erro, quando a gente mostra ela que está errado e risca, fica gravado na sua mente, né? Então, ó, dá uma olhada aqui, ó. P.M.D.F, tudo errado. Né? A gente vai utilizar ponto para abreviaturas. Abreviaturas não são siglas. Não são siglas. Vou falar rapidamente aqui de abreviaturas. Eu posso abreviar palavras no meu texto? Posso. Abreviatura é um encurtamento de uma palavra, por exemplo. Normalmente termina em uma consoante. Dá uma olhada, artigo, inciso e uma das abreviaturas que a gente mais vê em prova discursiva, que pode ser utilizada sem o menor problema, etc. Tranquilo? A abreviatura mais formal de página é P minúsculo com ponto. Hoje se aceita também PAG. Posso abreviar? Pode. A gente só não pode fazer um texto todo abreviado porque fica muito ruim, né? Ah, eu tenho de evitar o uso de abreviaturas? Claro que você pode abreviar, mas não precisa trazer também um número enorme de abreviaturas. A abreviatura não vai tirar ponto na prova discursiva, mas o excesso realmente é ruim. Beleza? Tranquilo? Posso abreviar? Posso. Posso abreviar. Isso aí não está errado. Eu posso ter essas abreviaturas aí no meu texto. Não use ponto para sigla. Sigla é diferente de abreviatura. Siglas diferente de abreviaturas. Abreviaturas estão aqui. Legal? Ótimo. 3. Siglas com até 3 letras devem ser grafadas com iniciais maiúsculas. Na verdade, maiúsculas, né? Desculpe aqui. Com maiúsculas. Como a gente tem feito, vamos aos exemplos. Exemplo.
Dá uma olhada aqui, com até 3 letras. Então eu vou me referir ao Partido dos Trabalhadores. É isso aqui que está certo. Eu não posso fazer isso. Dixon, você é PT? Negativo. Mas também não tem nenhum problema se você for. Isso aqui está errado. Você vai lá, você é PSL, que é do Jair Bolsonaro. E aí você tem lá, presidente eleito, né? Você tem lá, PSL. Até 3 letras. Tem até 3 letras. Concorda comigo? Só pode ser assim. Não poderia ser assim, ó, pessoal. Não poderia ser assim, ó. PSL, por exemplo. Né? Isso aqui estaria errado. Tranquilo? Exemplo, Ana. Ó, tudo em caixa alta com maiúsculas. Tá vendo aqui como o Dixon fez? Ó? Tudo com maiúsculas, né? Todas as letras com maiúsculas. Dá uma olhada, Ana. Ana, Agência Nacional de Águas, não poderia ser assim, ó. Não poderia ser assim. Não poderia. Tranquilo? Tudo que está arriscado ali está errado. Beleza? Muito importante essa informação agora. 4. Siglas dispensadas de explicitação. De explicação. Siglas que não precisam ser explicitadas, explicadas. Vamos lá. Nós temos aqui, primeiro, siglas de conhecimento geral. Observação, pessoal, há algumas siglas que a gente dispensa de explicação na primeira vez, você não precisa explicar nunca no texto. Siglas de conhecimento geral. Aquelas siglas que todo mundo conhece. Não é para você sair colocando um monte de sigla, eu conheço o que é BNDES, então todo mundo conhece. Negativo, não tem nada a ver com isso. Vou colocar algumas aqui que hoje a gente libera de acordo com os melhores manuais. Né? CF 88 dispensado, você não precisa explicar qualquer que seja banco, você já pode colocar direto. Dixon, mas tem banca que é muito chata com isso, que é o caso da ESAF. Né? Independentemente da banca, você pode fazer isso. Para essas siglas que eu estou colocando aqui agora. Mas você sabe a regra geral. A regra geral é aquela que você tem de explicar. Mas essas aqui ficam dispensadas para qualquer que seja banca, de acordo com os manuais. São pouquíssimas. Eu vou colocar aqui as que de fato são liberadas por todas as bancas. CF 88, CPF, RG, CEP, ONU, EUA, para identificar Estados Unidos da América, não o USA, beleza? EUA. E essa aqui também, pessoal, IJK. IJK para se referir a Juscelino Kubitschek. Beleza? Em regra, o que você tem é isso daí. Para sigla, nós temos muita informação mesmo. Aqui eu estou tratando do principal para você. Ah, mas a sigla, quando ela, na verdade, é um nome, a explicação é em língua inglesa, é o caso da ONU, né? Você está dispensado de trazer essa explicação também. Por isso que ONU eu coloquei ali. Ah, e OMS? Em regra, são só essas que eu coloquei aí. Né? Se não forem essas, explique, vá para a regra geral que eu coloquei lá para você, a regra de número 1, conforme você viu lá. Legal, siglas dispensadas de explicitação, você viu aí o primeiro caso, vermelhinho aqui, ó. Temos aqui também o segundo caso. Siglas que podem ser escritas ou pronunciadas em uma única palavra. Então, se eu puder escrever a sigla ou pronunciar em uma única palavra, exemplo disso aí, Dixon. Dá uma olhada aqui, ó. Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. ANAC, Anvisa e um monte de outras que você tem.
Petrobras. Alerj, no Rio de Janeiro. Alerj, o que mais? Tem um monte delas, Todas essas siglas que você puder pronunciar, ou ainda escrever em uma única palavra, dá uma olhada, ó. Enem, como se fosse uma palavra mesmo. Você pronuncia, escreve como se fosse uma palavra, Enem. Você não fala, você foi ontem fazer o ENAM, né? Tivemos aí no fim de 2018. Você foi ontem fazer o ENAM? Ninguém fala assim. Você fala, você foi fazer o Enem, né? Você foi a Petrobras? Você não fala PET, você não fala assim. Você fala Petrobras como se fosse, você pronuncia como se fosse uma única palavra. Agora olha a diferença. Você viu a pesquisa do CNPq? Opa, eu não falei como se fosse uma palavra, eu falei letra a letra. CNPq. Você viu o que o BB fez ontem? Você viu o novo programa social importante da Polícia Militar do Distrito Federal, da PMDF? Ó, PMDF. Então eu falei letra a letra. Eu preciso explicar essa sigla. Eu tenho de explicar. Agora, quando eu falo ANAC, Anvisa, CAPES, Petrobras, como se fosse uma palavra, eu não pronunciei letra a letra. Eu falei todas essas que eu acabei de mencionar, eu falei como se fosse uma única palavra. Tranquilo? Qualquer sigla que você pronuncie ou que você escreva como se fosse uma única palavra, não precisa ser explicado. Dixon, eu tenho de explicar STJ e STF, como regra geral, vai ter que explicar. Por quê? STJ. Eu estou falando letra a letra, né? Fique muito atento a isso. TJDFT, pô, tenho de explicar. Fique muito atento a isso. Está tudo aqui no quadro que a gente acabou de fazer, está tudo aqui no slide que a gente acabou de montar aí com essas observações. Treine isso, estude isso. Há ainda outras regras para sigla, mas essas regras aqui são as mais relevantes, são as principais para a prova discursiva. O que eu não tiver falado aqui para você, de um certo modo, está dispensado na prova discursiva. Você precisa observar isso que eu falei, está até muito completo, né? Está com muita informação. Tranquilo? Pessoal, fechamos esse vídeo aqui sobre siglas, voltamos aí para falar também de números, uso de iniciais maiúsculas e aspas. Tchau!